E agora nós vamos dar início aos conteúdos enriquecedores do Innovation Week 2023. Para o nosso painel 1, com o tema Inovação movida a resultados, eu convido ao palco um time de peso representando a TimeNow. Antônio Toledo, por favor, nosso CEO, Fabiana Dutra, diretora de Cultura e Pessoas, Flávio Marques, diretor de Inovação, e Vinícius Bravin, diretor de Operações da TimeNow. Sejam muito bem-vindos, é com vocês. Bom dia a todos, um bom dia aí a todo mundo que está nos assistindo online, a quem está aqui presencialmente com a gente no Future Now. Esse primeiro painel vai ser um painel bem bacana, porque a gente vai falar de uma temática que na TimeNow faz todo sentido para a gente, né? Que nós somos movidos a resultados e a gente vai falar um pouco sobre a inovação movida a resultados. Como a Valesca já apresentou, eu sou o Flávio Marques, eu sou diretor de inovação. Fazendo a descrição visual, né? Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, uma barba grande, e eu estou de camisa azul aqui e uma calça bege. E eu vou passar aqui vou conduzir esse painel aqui com essas feras e passo a bola aqui para a Fabiana para ela fazer a apresentação, depois para o Antônio e para o Vinícius para a gente poder começar. Bom dia quem está aqui no Future Now, bom dia quem está nos acompanhando aí online. Meu nome é Fabiana Dutra, sou diretora aqui de Pessoas, Cultura e Transformação, junto com todos da TimeNow, porque a gente não constrói nada sozinho. Sou uma mulher de estatura média, branca, estou vestida uma blusa bege e uma calça preta. É um orgulho estar aqui, mais no 4º ano que a gente está aqui falando sobre inovação movida a resultado, que é o que nos move diariamente. O nosso propósito, é o nosso jeito de ser, e a conversa vai ser muito boa. Antônio? Legal, Fabi. Eu já me apresentei aqui na introdução, mas fazendo a minha descrição visual, eu sou um homem também de estatura média para alta. Eu já me senti mais alto, mas a gente vai ficando pequeno ao longo do tempo. Eu não sou o Flávio, não, mas eu estou de calça bege, camisa azul, e cabelo grisalho, barba grisalha. Beleza, bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Bravin, tenho o privilégio de responder pelas operações da empresa, copiando o Antônio, que é um privilégio de fato, então sinto muito orgulho. Também não sou o Flávio, nem o Antônio, estou de azul, mas azul escuro, calça marrom, magro, um pouco, estatura mediana e branco. Esse sou eu. Show de bola, pessoal. Para a gente começar esse primeiro painel do Innovation Week, o 4º ano que a gente está fazendo esse evento, eu queria começar com uma pergunta para a Fabiana. Ô, Fabi, a inovação e pessoas têm tudo a ver. A inovação ela é mandatoriamente feita por pessoas, para pessoas, e quando a gente fala de inovação, a gente também precisa falar sobre cultura organizacional. Essas coisas têm uma relação muito forte. A gente sabe disso aqui na TimeNow. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação entre inovação, cultura organizacional, como que essas coisas funcionam juntas e ou separadas, Ótimo, vamos lá. Eu acho que a primeira questão que a gente sempre traz dentro da TimeNow é que, quando a gente fala de cultura de inovação, a gente tem que desmistificar que não tem a ver com tecnologia. Que ela é só um meio do que a gente realmente quer inovar. E um segundo ponto é que a gente fala de uma cultura de aprendizagem. Então, assim, inovação tem a ver com aprendizado. Ora eu acerto, ora eu aprendo. E aí começa uma grande mudança, que é a gente tratar o erro de uma forma que ele faz a gente evoluir. Então, dentro da cultura hoje da TimeNow, o que a gente vem conversando muito com a liderança, porque ela passa muito sobre a gente entender o nosso papel na liderança, e aí eu não falo só dos gestores de pessoas, eu falo da liderança de um processo, a liderança de um projeto, é que a gente precisa ter esse olhar com muita clareza, que é uma cultura de aprendizagem. E a inovação ela se dá muito com o jeito de ser da organização. Então, quando a gente fala somos movidos a resultados, é porque a inovação ela tem que estar na execução. Uma inovação, quantas inovações, quantas ideias morrem no papel? Porque enfrentam crenças, porque enfrentam barreiras do jeito de ser da organização que não foi preparado. Então, a gente começa, como a gente acredita muito no papel da liderança nesse processo de inovação, até porque isso tem que ser intrínseco na nossa organização, isso não pode ser algo que fica só numa área, isso não pode ser algo que fica só específico em um projeto. Esse projeto é de inovação, não.
O que a gente sempre traz é que a nossa cultura ela tem que ser no nosso jeito de ser. Então, desde o nosso menor aprendiz, ao Antônio, aos fundadores, isso tem que estar muito intrínseco no jeito de ser. Né? É no jeito que eu olho para um desafio, é um jeito que eu olho para aquilo que eu sempre fiz. Então, a gente fala que a inovação ela tem um olhar diferente. Não necessariamente é só fazer disruptiva. Né? Ela é muito legal se ela acontecer, né? Mas a gente pode tentar fazer as coisas diferentes. A gente tem grandes exemplos, né, de um Uber, de um Airbnb, que eles fizeram diferente. Não necessariamente eles foram, né, vanguardas na forma de fazer as coisas acontecerem. Agora, o jeito de cada um, né, enfrentar isso com seus valores, né, com as crenças que a empresa coloca, com todos os rituais, né? A gente tem um ritual aqui do Innovation Week, mas nós temos outros rituais dentro né, e outros programas de ideias dentro da Time-Now, que move isso constantemente no nosso jeito ao longo do ano. E que todo ano a gente vai renovando. Mas tem um ponto que eu acredito que é o principal, que é a nossa mentalidade. Né? Então, a gente pode construir vários mecanismos e rituais, olhando o jeito de ser da organização, mas se a minha mentalidade não estiver aberta para fazer essas coisas acontecerem, mesmo quando eu olho e falo, será que isso vai dar certo? Né? Foi tanto tempo feito assim, será que agora, se eu mudar só isso, né? O óbvio, né? O óbvio tem que ser dito, né, Antônio? Tem uma plaquinha na sala do Antônio que ele fala isso, que é sensacional. E a gente precisa ter essa mentalidade aberta, né, para testar. Porque, se der errado, a gente aprende alguma coisa. Então, e isso é o que a gente leva para dentro dos clientes. Né? Eu falo que, quando a gente está na nossa reunião da diretoria, eu falo, gente, a Time-Now tem que ser escolhida pelas nossas pessoas. Né, porque são elas que vão estar dentro do cliente, olhando para o processo do cliente, olhando para a rotina do cliente, com uma mentalidade de fazer diferente, gerar mais valor e entregar maior resultado, na execução do negócio do cliente. Então, a gente tem que ser os inconformados, né, que a gente sempre fala, a gente tem que ser inconformado com aquilo que a gente encontra, né, e pensar numa forma diferente de realmente entregar valor. Muito legal. E quando você traz essa questão de cultura e de que a inovação ela é feita pelas pessoas, né, que estão em contato com o cliente, eu acho que diz muito sobre esse entendimento que a gente tem, sobre como a gente acredita que deve trabalhar isso. E, Antônio, e aí trazendo você para a conversa agora, um outro elemento que anda lado a lado com a inovação é a estratégia. Né? E a Fabi falou, a gente tem vários rituais ao longo do ano de inovação. A inovação ela é parte do nosso dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga essa relação da inovação com a Time-Now, com o nosso modelo de negócio, com a Time-Now como um todo, né? Com a nossa empresa. Nós temos uma crença aqui na Time-Now, Flávio, que também é, de alguma forma, a minha crença de vida, de que, no fim do dia, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então, inovação, tecnologia, são alavancas do negócio. Então, um cuidado que a gente sempre teve aqui na Time-Now, e historicamente, inclusive, ao longo de toda a trajetória dos 27, quase 28 anos da Time-Now, foi que, de fato, a inovação fosse para gerar valor. Então, inovação para gerar valor, inovação para, de fato, alavancar os negócios, ela precisa fazer parte da estratégia. Mas ela não é a estratégia. Essa frase tem que tomar cuidado para ela ser entendida. Ela faz parte da estratégia. Mas a estratégia é a estratégia do negócio, a estratégia é de como o negócio ser um negócio melhor. E a inovação é uma alavanca para que esse negócio seja melhor. Então, o primeiro ponto que eu diria aqui para, de fato, a inovação se incorporar ao negócio, é que ela precisa ter o patrocínio da alta liderança. E aqui na Time-Now eu diria que a gente tem sorte, porque desde os fundadores, o Francisco e o Sérgio, eles sempre acreditaram, eles sempre defenderam a importância da inovação no negócio. Eu também acredito demais, como toda a diretoria, né, e eu diria que hoje todos os 1.800 colaboradores e colaboradoras da Time-Now, na potência que a inovação pode ter para fazer o negócio ser melhor. Então, a inovação, primeiro, ela precisa... Porque, imagina, a gente vê alguns negócios que fala-se muito na inovação, mas na hora que você vai no board, na hora que você vai na diretoria, aquilo não é uma verdade. Então, fica lá um departamento de inovação, e todo lugar que você chega que fala que tem um departamento de inovação, eu já sou um pouco descrente, porque a inovação não é departamento. Né? Assim, nada contra quem tem esse tipo de estratégia, eu não acho que isso funcione. Então, a inovação precisa, primeiro, fazer parte da crença da alta liderança da empresa, porque aí ela é incorporada à estratégia da empresa. Aqui na Time-Now a gente tem objetivos estratégicos ligados à inovação. Né? A inovação faz parte, de fato, do mapa de estratégia
da Terminal. Isso é desdobrado para todas as equipes, né? É desdobrado em resultados por diretoria, em resultados por gerência, em resultados por contrato. E, na medida que você estabelece objetivos para essa estratégia, você precisa estabelecer ações. Então, a Innovation Week, o que é? A Innovation Week é uma ação dentro de um objetivo estratégico que a Terminal tem de fomentar a criação de uma cultura de inovação. Por quê? Porque a inovação não pode ser importante porque o Antônio Toledo hoje tem o privilégio de liderar a Terminal. A inovação tem que ser importante porque ela é importante para o negócio, porque eu vou passar, né? A diretoria vai passar, né? Então, a inovação tem que fazer parte da cultura. Então, quando você faz Innovation Week, quando a gente faz incentivos e reconhecimento para que os colaboradores e colaboradoras deem mais ideia, quando a gente cria um funil de inovação para transformar ideias em realidade, se tornarem cases, e entre erros e acertos, muito mais erros do que acertos, a gente vai evoluindo no negócio. Então, é assim que a gente acredita em inovação. Inovação como alavanca, inovação como um meio para fazer o negócio ser melhor. Perfeito. A inovação trabalhando em prol da estratégia do negócio. E acho que essas coisas estão intrinsecamente ligadas aqui na Terminal, né? A gente fala sobre inovação com foco no nosso cliente, a gente fala sobre inovação com foco no nosso colaborador, muitas vezes para transformar o nosso negócio. Mas a Fabi falou bem, inovação não é só sobre cases disruptivos ou de transformação, também é muito sobre uma inovação incremental que a gente faz todo dia, um pouquinho melhor, implementando novas ideias que vão gerando valor para o negócio. E eu queria trazer o Vinícius para a conversa. O Vinícius é o nosso diretor de operação, tem hoje boa parte da empresa, né, está dentro dessa estrutura de operações, atendendo os nossos clientes, e é super importante a gente trabalhar esse poder da inovação incremental, né? Vinícius, como que a gente pode otimizar esses processos existentes, integrar novas tecnologias para garantir que a inovação ela de fato vai ser efetivamente traduzida em eficiência operacional, em melhor qualidade de vida para os nossos colaboradores e, consequentemente, em mais resultado para os nossos clientes e para a Terminal? Ok, obrigado, Flávio. Bom, primeiro é uma pergunta que assim, a gente vai ter um desafio de responder ela com o tempo que a gente tem, mas envolve um conjunto de fatores. Eu queria colocar primeiro que inovação, né, quem olha de fora deve pensar, né, pô, Terminal tem uma linha de sucesso muito grande de inovação, tudo funciona, é como se fosse ligar de um ponto A ao B através de uma linha reta. Então, assim, se alguém pensa isso, já desmonta, porque não é assim. Né, a gente mostra muita coisa legal, mas tem muita coisa que não funcionou. Mas para poder alguma coisa funcionar, certamente várias coisas que não funcionaram levaram a gente a de fato, tirar conclusões. Então, a empresa, mesmo no processo de erro, ela anda para frente. Então, acho que é uma coisa muito importante. Falar de excelência operacional conectada com inovação, tem várias coisas que vão influir também, mas eu vou recortar algumas aqui. Eu acho que, primeiro, né, coisas pequenas que fazem a diferença para a inovação dar certo em alguma empresa. Primeiro, a Terminal quer. Então, não é uma empresa que você chega para trabalhar e tem que convencer a alta direção que isso é importante. Né? Sérgio está aqui assistindo a gente, Francisco, Antônio. Né? Então, assim, é mais assim, e aí, como é que a gente vai trabalhar para fazer isso acontecer? Porque eu sei que é importante, eu também sei. Então, nós vamos trabalhar junto e a coisa vai. Então, acho que ter esse patrocínio já remove uma grande barreira. Falando de eficiência, como é que eu vejo, primeiro, eficiência nas organizações? Né? E operação, entendo a operação da empresa como um todo, não existe um departamento de operação que entregue alguma coisa sozinha, a gente só entrega se as nossas áreas, processos conversarem. Então, eu acredito muito, primeiro, antes da inovação, eu acredito em integração. Então, é uma palavra que acho que não vem com toda a potência, a inovação, se a gente não tiver isso. A Terminal, nos últimos anos, cresceu bastante, quem acompanha a gente sabe. Então, estamos aí com 1.800 colaboradores em 5 regiões do Brasil. Também fora, iniciativas dos Estados Unidos. Renan deve estar assistindo a gente por Atlanta. Nós temos colaboradores de frente também em Portugal, iniciando. Então, assim, é muita coisa acontecendo. Então, as dores do crescimento trazem oportunidades. Então, não faltam problemas para serem resolvidos. E o crescimento evidencia. Então, tem um problema dentro de casa? Com certeza. Né? Mas o que faz todo dia a gente ser melhor? É a integração. É querer fazer a inovação não como um silo, né? Mas quando a gente se conecta e ouve o que a área de pessoas precisa como resultado, o que a operação precisa entregar, ouve o cliente, porque é ele que, no final das contas, faz isso acontecer, a razão de existir,
financeiro e todas as áreas, inovação, digital e por aí vai. Então, primeiro, tem que estar conectado, né? Então, vamos resolver problema, mas problema conectado, não da área A, da área B. E aí a gente começa a ter o quê? Problemas e oportunidades sistêmicas. E aí vem um processo chamado colaboração, que é fundamental. Então, se a gente junta a capacidade de se conectar e ter empatia, né? Porque o meu problema e o do cliente não está isolado. Então, o problema é conjunto. Como é que a gente tira o melhor pensando em conjunto com um time multidisciplinar? Aí entra um processo chamado inovação, que a partir, né, de um histórico de aprendizados, né, eu acho que eu falo muito, né, time now, entre os erros e acertos, tem um bom canivete suíço. O que é um bom canivete suíço? Aquele que você conseguindo entender o problema do seu cliente, você vai achar a ferramenta adequada. E não é uma ferramenta feita por uma pessoa só, é por um processo. Então, eu acho que assim, temos um bom canivete para fazer, que aí, bem lapidado, costurado com as áreas, vai chegando na eficiência. Então, tem muita oportunidade de crescimento para a eficiência, é incremental, buscamos sempre fazer todo dia um pouquinho melhor, e essa vontade de fazer isso todo dia é o que faz o resultado ser perene, é assim que eu acredito. Muito bom. E durante sua fala, você falou de um ator que é fundamental para que a gente consiga fazer a inovação acontecer, que é o cliente, né? Sem ele, a invenção ela não se torna inovação, a ideia não sai do papel, ela não gera valor, e aí os esforços são em vão, né? E, recentemente, a gente foi amplamente reconhecido aqui na Time Now como uma empresa inovadora pelo mercado, diversas premiações. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é que a gente tem trabalhado essa inovação junto com o cliente. Como é que as nossas operações têm trabalhado junto com os nossos clientes para que a gente possa ser mais inovador, entregar melhores soluções, gerar mais valor para esse cliente. Boa, Flávio. Eu acho que, se fosse resumir como que eu vejo a Time Now nesse contexto, eu vejo ela como um grande laboratório. Então, quem está na Time Now não está numa operação tradicional que sabe, vamos dizer assim, o que acontece a cada passo. É lógico que para as operações ter eficiência existem processos, mas a gente é convidado a se provocar a todo momento, seja dentro de casa, seja via lab, seja conectando com startup. Walter, que está aqui também, está de olho, né? Tem investida, tem participação, avalia. Então, não tem nada que é feito sozinho. Mas o cliente é peça fundamental, né? Então, semana passada a gente foi num grande cliente que a gente atende relacionamento aí há mais de 20 anos, mas você saber que está num caminho bom, mas voltar para casa com feedbacks abertos, que a gente procura, não é uma empresa que vai lá trocar cartão e ir embora, a gente volta pensativo e quando a cabeça fervilha vai ter coisa boa. Então a gente conecta bastante coisa e vai atrás de solução. Então o que é dor para o cliente? Mais do que eu quero falar para ele que é bom, é o que ele está precisando. E a gente tem que trocar direitinho o que um pensa e o outro, e junto dentro de casa fazer boas conexões, sempre aparece alguma coisa, né? Às vezes não no curto, no médio, mas a gente é procurado para resolver problema de cliente porque ele acredita que a Time Now dá atenção e ouve. Se isso não acontecer, essa escuta ativa, o canal se fecha. Então, todo mundo que está aqui em casa também participando sabe que a escuta é o primeiro lugar, é PMO, é as áreas de inovação, RH visitando. Onde tem problema, tem oportunidade. Quem dá atenção de verdade aos problemas vai ser um forte candidato a fazer parte da solução. Acho que é por aí. Muito bom. E eu enxergo dois dos nossos valores muito presentes na sua fala, né, que é o comprometimento em fazer melhor, entregar as melhores soluções para o nosso cliente, e a originalidade, né, o nosso jeito original de ser para resolver os problemas com muita criatividade. E eu não tenho dúvida que isso tem tudo a ver com o nosso sucesso de inovação. A gente falou um pouco sobre isso, o Antônio falou um pouco sobre isso em uma entrevista recente que ele deu quando a gente recebeu o prêmio da Sem Open. No fim, é sobre as conexões que a gente faz para resolver os problemas dos nossos clientes, para entregar melhores soluções. Eu acho que a sua fala representa muito isso, tá, Vinícius? E aí, Fabi, eu queria voltar para você agora, né? Porque no primeiro momento a gente falou que para a inovação florescer tem que ter cultura, a gente tem que, né, valorizar as pessoas, que também é um dos nossos valores, a gente tem que incentivá-las, a gente tem que criar um ambiente que seja seguro para inovar. E o que eu queria perguntar para você é, indo ainda nessa linha de pessoas, né, qual que é a relação da inovação com a experiência do colaborador, né? Um colaborador que tem uma experiência melhor na empresa, que tem uma experiência mais fluida, ele tem maior capacidade de inovar? Existe uma relação? Como é que você tem trabalhado isso aqui na Time Now? Como é que nós temos trabalhado isso aqui na Time Now? Um trabalho conjunto, né? Igual o Vini falou. Toda hora a gente trabalha juntos, né?
Bom, primeiro que eu gosto sempre de trazer alguns conceitos básicos, porque a gente tende a se encantar por alguns termos, né, e aí acaba a gente navegando fora dos conceitos. Mas a experiência do colaborador, ela consiste em tornar o dia a dia do colaborador o mais simples possível para que ele se sinta mais útil e produtivo. Então, o primeiro conceito é que a experiência do colaborador, gente, a gente não pode romantizar isso, né? Então, aqui na TimeNow, a gente fala que a experiência do colaborador é aquilo que torna ele útil e produtivo, gerando resultado e que transforme o modelo de negócio. E eu acho que é aí que conecta muito forte com a inovação. Porque a busca da inovação, né, ela é a sustentabilidade do negócio. A empresa que hoje não olha para a inovação ou que não está querendo fazer a transformação do negócio acontecer à luz do que a gente tem que inovar, ela vai parar no mercado, né? Sentar no sucesso do hoje, ele é muito arriscado, né? Então, o mundo está, principalmente com a tecnologia, ele está aí avançando muito forte. E quando a gente olha a inovação, a gente quer simplificar, né? Ter um olhar diferente para o que a gente faz hoje e trazer o máximo de retorno e riqueza, gerar riqueza para os negócios, seja do cliente, ou seja, da própria TimeNow. E isso parte de como as coisas acontecem dentro da empresa, né? Para os estudiosos aí de Customer Experience e de Employee Experience, a gente fala que o cliente sente tudo aquilo que acontece dentro da organização. Então, se eu quero que meu cliente seja ágil, eu preciso trazer agilidade para dentro da organização, né? Se eu quero oferecer para o meu cliente eficiência organizacional, né? Se eu quero oferecer para o meu cliente um ambiente colaborativo, igual, né, o Vinícius trouxe, isso precisa estar acontecendo aqui dentro, né? Então, a gente começa a trabalhar essa mentalidade do interno refletindo para o externo, né, à luz do que a gente precisa entregar claramente para o nosso cliente. Mas o principal é a gente fazer a redução de esforços, né? Em Employee Experience, a gente trabalha com uma pirâmide. Essa pirâmide é o que o objetivo, né, que o colaborador tem. Então, se eu sou analista de finanças ou um especialista de compras, o meu objetivo está tornar, na minha decisão, ou de investimento do meu dinheiro, ou do que eu estou comprando para a organização, dentro da TimeNow, trazer o máximo de eficiência para a empresa. Mas qual o esforço que eu estou tendo que fazer isso? A informação está chegando redonda? Eu estou tendo o input correto da minha liderança, né? E qual é a emoção que isso está me gerando? Então, experiência, são esses 3 pilares. E se a gente não atua no esforço que o colaborador faz, né, o esforço para ele ter uma informação sobre a folha de pagamento dele, ou, né, o esforço que ele tem para receber um feedback, ou o esforço que ele tem para ter uma informação para que ele possa tomar uma decisão melhor, isso gera emoções não positivas para o ambiente de inovação, né? Então, tudo se conecta a partir do momento que a gente entende que a atmosfera de inovação ela passa do físico, mas ela está na criatividade também do ser humano, né? E aí é nesse momento que a gente precisa entender que essa construção ela é um ecossistema mesmo, né? Então, tem que estar totalmente, né? Eu acho que o mesmo objetivo da inovação, que é gerar sustentabilidade para o negócio, casa com o olhar nosso que a experiência do colaborador tem que gerar maior produtividade, um ambiente mais aberto para essa criação, e é isso que vai fazer a diferença, né? E é essa integração que o Vini trouxe muito bem. Eu acredito que, como liderança, a gente vem, né, quando a gente está fazendo agora a troca de um sistema, né, nós estamos aí nesse desafio gostoso, né? E por que isso? Porque a gente está pensando na experiência do nosso líder lá na ponta, né? A gente não quer o nosso líder preocupado com algumas coisas processuais porque a gente não investiu lá atrás, né? Eu quero que o meu colaborador tenha informações que ele não precise ir no líder, que ele seja autônomo, né? Então, quanto mais autonomia a gente coloca na ponta, com menor esforço, mais a gente cria uma atmosfera para a inovação. E mais a gente deixa livre o tempo para um olhar diferente para a operação do negócio TimeNow e a operação do negócio do cliente, né? Então, eu acredito muito que esse é o nosso grande desafio. É um desafio porque nós estamos espalhados em todos os locais do Brasil. Nós trabalhamos dentro de uma culturas diferentes, né? Estamos reforçando a nossa liderança para que cada vez mais o ser e sentir ser TimeNow vai fazer diferença para ele como profissional, né? Mas é uma parceria com o cliente também. Então, a nossa experiência do nosso colaborador perpassa pela experiência dentro do ambiente do cliente. Então, é por isso que hoje, né, as BEPs, né, que são as nossas BEPs, só para explicar, né, Business Experience Partners, são as parceiras de negócio, de experiência, elas estão conversando com o cliente da experiência completa do nosso colaborador, né? Quando eu visito junto com a Gabi, junto com o time todo de RH, o cliente, é porque a nossa preocupação é essa.
né? Eu preciso que o nosso cliente entenda que a nossa competitividade como ecossistema, né, eles e nossa, perpassa pela experiência completa. Eu preciso entregar o meu colaborador com ótimas experiências dentro da terminal, mas ele precisa vivenciar isso. E é por isso que a gente quer ser esse agente de transformação através das nossas pessoas, né? Porque a gente vai criar uma consciência conjunta, né, nesse ecossistema todo que a gente trabalha, da importância da gente olhar a performance começando pela experiência. E aí a inovação ela simplesmente acontece. Perfeito, você fez o fechamento do que eu estava pensando aqui, né? Tem uma relação direta de quando você dá essa melhor experiência, quando você torna esse dia a dia mais simples, que você abre espaço para que as pessoas possam usar aquilo que elas têm de melhor, né? Que é a criatividade, a habilidade de resolução de problemas, para que elas possam focar naquilo que é a especialidade dela e não necessariamente tarefas que poderiam ser automatizadas ou que poderiam ter uma melhor experiência, e aí fica fácil da inovação acontecer, né? Num lugar que tem cultura, que permite isso, que estimula, né, com essa experiência, sem dúvida, floresce a inovação. A gente tem que deixar as pessoas serem curiosas, sabe? Assim, eu falo que não existe criatividade se a pessoa não for curiosa, né? Então, assim, como é que eu faço a pessoa ser curiosa? É reduzindo qualquer esforço que ela tem para entregar aquela atividade dela, né? Então, e quanto mais a gente instigar a pessoa a ter curiosidade, fazer diferente, de não se conformar, né, por onde ela está. E a gente fala isso, né? Imaginar um mundo possível e engenhá-lo, é sobre isso. Deixa eu imaginar o quanto eu quiser aqui. Depois, se eu estou criando uma coisa ou não, é uma outra questão. Mas deixa eu ir, né? Então, é um pouco sobre isso. Perfeito, Fabi. Perfeita a sua fala. E, Antônio, chegando ao fim aqui, a última pergunta que a gente preparou para esse painel, eu queria explorar um pouquinho da experiência que você acumulou ao longo desses últimos anos aí, à frente da Terminal, né? A gente falou aqui durante o painel que ou a gente avança ou a gente aprende, né, quando a gente se propõe a ser um inovador. E certamente essa liderança à frente aqui da Terminal, à frente de uma organização bem-sucedida em inovação, trouxe diversos aprendizados, né? Quais foram as principais lições que você tirou e que você pode passar para a nossa audiência, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes e parceiros que estão nos assistindo, né, sobre inovação movida a resultados? Quais são as principais lições? Quais são os principais aprendizados? O que realmente impulsiona uma inovação movida a resultados? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, Flávio, porque ela obriga a gente a fazer algumas reflexões, né? Vocês que têm mais contato comigo sabem o quanto que eu falo que não tem problema errar, tem problema não aprender com os erros, né? Porque só erra quem faz, né? Você precisa fazer. Então, talvez o primeiro grande aprendizado que eu tiro ao longo dessa jornada aqui, como 5 anos como CEO com a Terminal, quase 5 anos como CEO, é que é preciso fazer. É que preciso não ficar só na fala e, de fato, executar. E talvez isso tenha sido, dentre vários erros, e eu vou dar alguns exemplos, que eu acho que é importante mostrar que a gente também vai por caminhos tortuosos, porque a gente também erra. Talvez o grande acerto que a gente teve aqui na Terminal foi acreditar que era importante fazer. E aí a gente fez um monte de coisas. E isso é muito legal. Eu estava num evento esse final de semana lá em Pedra Azul e eu vi uma frase do Diogo, que é um dos fundadores do PicPay, e hoje está com vários empreendimentos, Capsul, um monte de coisa. E ele falou que para você se queimar do sol, você precisa tomar sol. Você só pega vitamina D se você estiver no sol. E inovação é muito isso, né? Você precisa fazer, né? E às vezes as pessoas olham para mim, mas vai dar certo, tem que fazer isso. Além da gente fazer o que a gente está fazendo, precisa fazer. Eu falo, precisa fazer. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Eu também não. Mas precisa fazer. E hoje, para mim, esse é o grande acerto que eu acho que a gente teve na Terminal. A gente fez muita coisa, a gente errou muito e a gente é uma empresa muito melhor hoje do que éramos há 5 anos. Porque a gente teve a coragem de fazer, de começar, de se queimar no sol, às vezes sem protetor solar, às vezes sem muita sombra, e a gente foi lá, tentou, fez. E aí, nessa jornada, você tem um monte de aprendizados, um monte de história para contar, e erros, mas acertos incríveis, né? A gente tem hoje um
processo de inovação aberta muito reconhecido nacionalmente no Brasil. A gente tem um reconhecimento muito grande dos nossos clientes, que nós somos uma empresa diferente. Tanto o cliente que atua com a gente hoje, quanto o cliente novo. Eu e o Vinícius visitamos alguns clientes nos últimos 15 dias. Todo cliente que a gente ia lá e mostrava a potência do que a gente tem de inovação, o ecossistema Time-Now, como que ele pode ser acionado, a quantidade de ferramentas tecnológicas que a gente tem, e o cliente virava para a gente e falava assim, nossa, eu não sabia que vocês tinham tudo isso. E alguns clientes falam assim, a gente não tem isso aqui. E são empresas quase sempre muito maiores do que a própria Time-Now, até porque a gente tem o privilégio de trabalhar com algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Então, o grande aprendizado é, inovação se faz fazendo. Inovação se faz acreditando que é preciso tentar. Porque inovar é tentar fazer alguma coisa que muito provavelmente nunca foi feita, pelo menos nunca foi feita na tua empresa, porque senão não era inovação, era mais do mesmo, né? Dentro do teu contexto. Então, inovação é tentar, é fazer. Tem erros. Nosso próprio processo de CVC, que é investir em startups, a gente errou, aprendeu, fez diferente, evoluiu. O nosso funil de inovação, a gente já tentou criar algumas coisas que depois a gente viu que não era bem assim, a gente já fez spin-offs e viu a dificuldade que é fazer um spin-off, a gente tentou implantar pilotos no cliente, nos contratos que não funcionaram, a gente tentou buscar coisas de fora sem necessariamente elas serem uma solução para o problema interno, e hoje eu falo muito, não, você vai lá fora buscar alguma coisa que é para resolver um problema interno, não porque aquilo é legal, porque aquilo é bonitinho. Então, tem uma jornada muito grande de erros e acertos, mas tem uma jornada, porque lá atrás a gente resolveu e entendeu que era importante. Eu tenho alguns anos que eu disse uma frase que é a seguinte, se você quer perenizar seu negócio, você precisa inovar. É duro a expressão, porque você mistura inovação com perenidade, que são duas coisas que parece que não combinam. Mas, pessoal, combina. Na verdade, se você quer ser uma empresa perene, você precisa pegar o sol da inovação, você vai se queimar um pouco, você não vai ter protetor solar para todas as situações, mas lá na frente você vai ser uma empresa muito melhor do que as empresas que não tentaram. Essas vão deixar de ser perenes, e as empresas inovadoras serão as que vão perenizar, e se alguém não acreditar nisso, aqui na Time-Now, é só ver os cases das 10 maiores empresas do mundo hoje. Vocês vão ver que em todas elas está uma cultura muito forte de inovação, muito forte de criar, fazer diferente, de tentar, de explorar novas oportunidades, novos modelos, novos caminhos. E é isso. Não à toa, são algumas das maiores empresas do mundo, e quem sabe a gente, de novo, tentando e pegando alguns sóis aí, se queimando, a gente... sonhar grande, sonhar pequeno não faz muita diferença, a gente sonha grande, já a gente está junto com eles lá como algumas das maiores empresas do mundo. Não sei se eu vou estar aqui ainda, mas a Time-Now vai estar para ser uma dessas maiores empresas. Então, inovação é muito sobre fazer, é muito sobre acreditar. E quem tem acreditado em inovação tem se tornado uma empresa melhor, e foi assim com a Time-Now até aqui. Essa relação de inovação com perenidade, não há dúvida, né? Existe um risco em inovar, certamente, mas o risco maior é não se propor a inovar, né? Se manter estático apresenta um risco muito maior do que inovar. Tem uma frase muito usada hoje, né, Flávio, que é o maior risco é não fazer nada, porque o mundo se transforma numa velocidade absurda depois de internet, da evolução dos meios de comunicação, dos celulares pessoais, dos celulares, dos wearables. Então, a velocidade da transformação é absurda. Agora, inteligência artificial, daqui um pouco com computação quântica. Então, se você está fazendo do mesmo jeito que você fazia nesse mundo, me desculpe, a chance de você estar errado é muito grande. Então, é isso. Muito bom, pessoal. Chegando aqui quase ao final do nosso painel, eu queria pegar alguns takeaways do que foi apresentado aqui pelas nossas lideranças da Time-Now como elementos de uma inovação movida a resultados de sucesso. Resgatar um pouco do que o Antônio falou, eu acho que o apoio de uma alta liderança, esse apoio
não só um apoio, né, mas uma necessidade que a alta liderança enxerga em inovar, e a gente fechou muito bem falando um pouco sobre isso, né? Certamente também a relação da estratégia da companhia com a inovação, da inovação servindo a estratégia da companhia, a inovação sendo aquilo um elemento e uma alavanca para cumprir uma estratégia que se foi proposta. E aí depois a gente entra em alguns pilares que são fundamentais, né? Culturas, pessoas, né? As nossas pessoas se propondo a inovar, muito olhando aí para os nossos valores, olhando para o comprometimento, olhando para a originalidade, olhando para a integridade e a valorização dessas pessoas, construindo um ambiente melhor, construindo uma experiência melhor, que impulsiona, que torna, né, esse potencial de inovação muito maior. E para fechar, não tenho dúvida, né, o olhar para o cliente, o olhar para uma inovação incremental que vai fazer a gente ser todo dia um pouquinho melhor, mas também um olhar ousado para oferecer soluções, né, mais inovadoras para o cliente. Eu acho que com esses ingredientes a gente consegue, com certeza, construir uma inovação movida a resultados. Acho que para a gente fechar aqui, eu queria deixar uma palavrinha final aí, 2 minutinhos finais para cada um de vocês, fazerem a fala de vocês final sobre inovação movida a resultados, e a gente depois abre para perguntas aí, se tiverem perguntas aqui do nosso auditório ou online também, a gente fica aberto aqui para responder essas perguntas. E para fechar esse primeiro painel aqui de muitos que a gente vai ter, o Antônio falou bem, acho que no Innovation Week a gente vai ter, além de painéis, além de pessoas que vêm do mercado para falar, profissionais da Terminal com falar, acho que o principal vão ser os cases, onde a gente vai apresentar aí mais de 10 cases, como é que a gente tem feito a inovação no dia a dia junto com o nosso cliente. Mas vou abrir então para as falas finais e depois a gente fica aberto aqui para responder as perguntas. Fabi, quer começar a finalização? Bora lá. Olha, você me perguntou, a última pergunta sua para mim foi sobre inovação, conexão de inovação com a experiência do colaborador, e que eu automaticamente conecto com o cliente, porque a gente sempre tem que pensar no ecossistema, sociedade, enfim. Tem uma questão que eu falo muito, que é a gente precisa se apaixonar pelo problema e não ficar reclamando do problema, né? Eu falo que atrás de todo grande problema que gera um incômodo, que gera um sentimento de insatisfação, existe algo que eu posso recriar ali dentro. Né? Existe algo que eu posso chegar, olhar e falar, como é que eu faria isso para que isso não seja um problema que me incomode tanto? Então, o recado que eu deixo aqui, que eu acho que é muito importante, nós precisamos nos apaixonar pelos problemas que nós temos na organização e não fixar na reclamação. Isso é uma coisa que a gente briga muito dentro da Terminal. Gente, não vamos reclamar do problema, vamos pegar ele, vamos sentar, vamos olhar com diferentes visões. Né? Então, não é que é um problema do RH, só o RH resolve. Né? Não é terceirizar, não. Aqui, esse aqui é um problema do RH, vai lá e resolve. Não, vem cá, você está na operação. Né? Vem cá, finanças, olha o seu olhar mais, né, de simplicidade de fazer as coisas serem eficientes. Então, que entra muito com o que o Vini colocou sobre a integração. Né? Então, esse é um ponto principal. A gente precisa se apaixonar pelos problemas e sentar e colocar ele na mesa e falar assim, vamos resolver isso aqui coletivamente. Né? Essas experiências de vida, a experiência de vivência em outras empresas, esses olhares fazem diferença na hora que a gente está falando sobre inovação. Então, apaixone-se pelo problema. Acho que esse é o meu recado. Fabi falou muito bem. Acho que tiveram vários insights. Toda vez que a gente senta aqui, não pensa que não tem insight, que tem. A gente volta nessa mesa aqui diferente para trabalhar daqui a pouco. Mas, assim, o que eu queria trazer aqui? Acho que, primeira coisa, né? Estar na Terminal é assumir que você quer se transformar. Se você não quer se transformar, você pode procurar outra empresa. Você não vai entrar aqui e algum dia, ou não, sair igual. Não vai. Então, se você quer se transformar e você está disposto a colaborar, eu acho que são ferramentas... trazer mais uma, inconformismo, né, que o Flávio falou aqui, nós somos inconformados de natureza. Então, junta inconformismo, né, conectando com a Fabi. Transforma isso na capacidade e vontade de querer mexer, porque só reclamar não move o mundo e não transforma. Né, e está a fim de fazer de forma colaborativa, nós estamos criando um ambiente e uma cultura de coisas que acontecem, né, que entre erros e acertos sempre vai dar um resultado no final sempre positivo, eu acredito nisso. Então, que esse tipo de comportamento, atitude, vontade, seja sempre permeado na organização. Eu acho que a gente vai continuar fazendo isso na perenidade da Terminal, não porque uma pessoa A ou B está puxando o assunto, mas porque a gente conseguiu permear
esse tipo de comportamento para a organização inteira. Então, acho que é por aí. Quem quer fazer sucesso e se transformar em inovação, acho que tem que pensar dessa forma, né, como um processo, cultura, que não faz sozinho, que o problema não é do outro, mas ele é nosso, porque alguém passar um problema para o AB não resolve o problema do nosso cliente. Ele não quer saber se a área A ou a área B não conversa. Então, cara, faz junto. Encare que o problema é do cliente. Quando você entender que é do cliente, a gente sempre vai achar um jeitinho bacana de resolver. É isso. Antônio, quer fechar aí antes das perguntas? Legal. Eu acho que você trouxe alguns aprendizados, né, muito bacanas, né, Flávio? E a Fabi um pouco falou do olhar para o problema, o Vinícius falou um pouco das conexões, das interações. O que eu adicionaria nesse fechamento é o seguinte, é que, a despeito de tecnologia, transformações, todas as mudanças que têm acontecido, e sem dúvida nenhuma, muito em cima de uma base de um mundo que tem hoje as questões de tecnologia e inovação de uma forma muito forte, eu vou fazer aqui uma fala um pouco no sentido, não contrário, porque eu acho que não é contrário, no sentido lateral a isso, que é a questão do humano. Eu acho que em mundo de chat GPT, em mundo de inteligência artificial, em mundo de robotização, a competência mais importante é você ser de fato humano, né? O famoso humano demasiadamente humano, um livro de Nietzsche, que já está fazendo aí quase 200 anos, é a importância do humano. Então, assim, as competências humanas, criatividade, capacidade de se relacionar, capacidade de fato, pensar cenários futuros, explorar criação, explorar sentimentos, relacionamentos, isso nenhuma tecnologia substitui. Então, se você quer ser um profissional do futuro, sabe qual a dica que eu dou? Seja cada vez mais humano. Você será o profissional do futuro. Então, acho que é muito sobre isso. Adicionando o que todos vocês falaram, talvez a única coisa que eu possa dizer é que não existe inovação sem humano, e eu acho que cada vez mais a gente vai precisar ser mais humano. Certamente a tecnologia é importante, mas trabalhando a serviço do humano, né? Quando a gente consegue utilizar a tecnologia para impulsionar esses talentos que são intrinsecamente humanos, as coisas acontecem e os resultados eles vêm, né? A inovação movida a resultados acontece. Bom, pessoal, a gente vai chegando no final desse primeiro painel, do painel de abertura do Innovation Week 2023. Reforçar o convite que foi feito no início, para todos que estão aqui, que podem estar presencialmente no Future Now, venham até aqui o Future Now, compartilhem um pouquinho desse momento com a gente. Vai ser um momento muito legal, de muita conexão, onde a gente vai poder fazer boas trocas. E vamos ter muitos painéis bacanas. Hoje, o próximo painel aí às 10h20, às 10h30. A Valesca vai confirmar certinho aqui. É um painel muito bacana para a gente falar sobre a evolução dos cenários das Construtecs e das Inditecs. À tarde e amanhã a gente vai ter keynote speakers muito bacanas, falando sobre temáticas super relevantes. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro painel. Passo a bola agora para a Valesca para a gente encerrar esse primeiro painel e seguir adiante aqui. Agradecemos a todos. Gente, painel incrível, né? Muitíssimo obrigada a todos vocês. E agora já vou convidar o Flávio para continuar aqui para o nosso próximo painel. Muito obrigada, Toledo. Muito obrigada a todos vocês.